E aí pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Mais uma vez eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do desempenho dos mercados financeiros do Brasil nesta terça-feira. A gente tem aí uma sessão bem mais tranquila na bolsa do país. O Ibovespa abriu em alta, já está subindo mais de 2%. Com isso, ele recupera as perdas de ontem e também retoma o nível dos 80 mil pontos. No mercado de câmbio, a situação também é tranquila, mas a gente tem algumas diferenças em relação à bolsa. O dólar à vista ele tem flutuado perto da estabilidade nessa manhã, tem ficado ali perto de 5,52, mas a gente tem aí uma situação que é um pouco diferente. Por quê? Porque quando a gente olha para as demais moedas de países emergentes, a gente vê que elas estão se valorizando em relação ao dólar, ou seja, o peso mexicano, o rublo russo, o peso chileno, todas elas estão conseguindo se fortalecer, enquanto o real está ficando no 0 a 0, então a gente está um pouco para trás em relação às demais divisas de países emergentes. Bom, por que a gente tem essa diferença entre a bolsa e o dólar? Em primeiro lugar, a gente tem que olhar para o exterior. Lá fora, dá para ver que as bolsas globais, as bolsas da Europa e dos Estados Unidos também estão subindo forte, subindo aí mais de 2%. E por que a gente tem esse clima mais otimista lá fora? Bom, em primeiro lugar, tem uma certa percepção positiva em relação à reabertura das economias da Europa e de parte dos Estados Unidos. Claro que esse é um processo lento, esse é um processo gradual, mas de qualquer maneira são sinalizações que são bem recebidas pelos investidores, que começam já a mostrar alguma confiança um pouquinho maior em relação à retomada do nível de atividade no mundo. Além disso, mais cedo a gente teve a divulgação de alguns índices de atividade do setor de serviços nos Estados Unidos. Esses índices eles vieram até um pouco melhores do que era projetado pelo mercado, o que também contribui para melhorar um pouco o humor dos investidores em relação à percepção global em meio ao surto de coronavírus. Dito isso, por que é que a gente tem esse cenário de dólar aí não conseguindo se aliviar? Bom, quando a gente olha aqui para dentro, é claro que tem todo um contexto aí de crise política, tem todo um contexto aí de tensão em Brasília, mas além disso a gente também tem a véspera da reunião do Copom, a véspera da reunião da decisão de juros aqui no país, e todo o mercado trabalha com uma perspectiva de corte na Selic. Tem gente que aposta num corte de 0,5 ponto, tem quem aposte num corte até um pouco maior, de 0,75. De qualquer maneira, parece ser consenso que sim, o Copom vai promover mais reduções na taxa básica de juros. E hoje cedo a gente teve os dados de produção industrial no país em março e eles vieram bastante fracos, uma queda de mais de 9% em relação a fevereiro, o que só corrobora essa percepção de que vai ser preciso dar continuidade ao ciclo de alívio monetário para dar sustentação à economia. Por que é que eu estou falando isso? Porque num cenário teórico, quando a gente baixa os juros, a gente tem automaticamente uma pressão sobre o câmbio, né? Tem aquele fator técnico do diferencial em relação às taxas dos Estados Unidos, mas, para resumir um pouco a história, para encurtar tudo, o efeito prático é que juros para baixo acabam sim promovendo uma valorização do câmbio, porque tem uma menor atratividade de investimentos externos aqui no país. Então, com todo esse cenário de economia vacilante, de crise política, a consequência é o Copom deve sim cortar os juros com mais intensidade e aí o dólar acaba sendo pressionado. Por isso, então, que a gente vê o dólar continuando nessa faixa estável, sem conseguir pegar carona no exterior, como a Bolsa está fazendo em relação aos mercados acionários lá fora. Bom, gente, eu vou continuar de olho em todo o rumo da sessão aqui no Brasil nessa terça-feira. Tendo alguma novidade, tendo algum desdobramento que provoque aí uma mudança mais firme no andamento da Bolsa e do dólar, eu volto a falar com vocês, tá certo? Tchau, gente. Um abraço, até amanhã.